Comecei o Geografia agora há 10 anos em um apartamento, sem saber usar a câmera e com apenas um mês de motion graphics. Meu objetivo era visitar os 193 países da Organização das Nações Unidas e agora chegamos à última lição. Não é divertido ensinar sem mostrar para vocês e não posso mostrar com essa lona preta. Então, sabe de uma coisa? Estamos aqui, venham. Onde estamos? Zimbábue. Bem-vindos ao Zimbábue. Hora de fazer geografia. Convidei 18 dos meus melhores inscritos para essa última aventura de países no Zimbábue. Ah, e aliás, você pode comprar seus produtos do Geography Now, como essa camiseta, em geographynow.com. E o que eu tenho? O que eu sempre digo? Não vendo minha alma é minha marca. Eles veem o programa, sabem como sou. E lembre-se, você pode comprar o boneco Fijimi em fijimi.com. Última chance. Última vez que divulgamos isso. Todos meus inscritos recebem um hoje no Zimbábue. Antes de começar, preciso mudar algumas coisas. Obrigado, Ruba, do episódio do Sudão, pelas camisetas. Você pode achá-las em unityshirtshop.com. Ela fez uma para cada país africano e prometi usar todas. Aqui está a última. Zimbábue. Então, no Zimbábue, eles têm um ditado. Zimbábue kanyeka kadiki, mas kano na kidza, que significa Zimbábue, é um país pequeno. Mas muito divertido e vamos nos divertir muito neste episódio. E que melhor maneira de começar se divertindo do que analisando a bandeira? Faz tempo que não fazemos isso, não é? A bandeira do Zimbábue tem 7 faixas horizontais verdes, douradas, vermelhas e pretas, e um triângulo branco com uma estrela vermelha de 5 pontas. O hongri é uma representação da estatueta de pássaro em pedra-sabão achada nas ruínas do Grande Zimbábue. Pode ser uma águia pescadora africana ou águia bateleur, não se sabe ao certo. Segundo o país, o triângulo branco representa a paz. A estrela vermelha representa as aspirações da nação, enquanto as listras, o verde representa a agricultura, o amarelo representa a riqueza e os minerais. O preto indica a herança e a raça da maioria negra do país e o vermelho representa, para... Vamos ao brasão. Traz o pássaro de pedra-sabão do Zimbábue, a estrela vermelha da bandeira, uma enxada e um ave-tomate Kalashnikova, 47 simbolizando a transição da guerra para a paz. A coroa de ouro e verde simboliza como mineração e agricultura protegem a economia nacional. E então chegamos ao escudo verde, com as linhas onduladas azuis e uma pedra representando a fertilidade e prosperidade da terra e da água. De cada lado do escudo, há um cudo representando grupos étnicos do Zimbábue, unidos, em pé sobre um monte com várias culturas, simbolizando a importância de prover para o país. Na parte inferior está o lema: Unidade, Liberdade e Trabalho. Ótima bandeira, né? O pássaro de pedra-sabão é um símbolo icônico do país e mostra a importância dessa pedra por aqui, assim como a ideia de pedras em geral. Zimbábue significa Casa das Pedras, mas falaremos disso depois. Primeiro, vamos localizá-lo no mapa. Então, Zimbábue, muitas pessoas simplesmente abreviam esse lugar para Zim, ou o povo se chama de Zim, ou Zimbo. Já teve muitos nomes no passado. Você já deve ter ouvido falar da Rodésia, como no cão Ridgeback da Rodésia, nomeado por Cecil Rhodes, que sonhava em ligar Cidade do Cabo ao Cairo por trem. Enfim, foi assim. Conquisto minha independência. Acho que vou me chamar Rodésia, já que não precisa distinguir norte e sul. Também conquistamos a independência. Ok, vamos nos chamar Zimbábue Rodésia. Por que não tiramos Rodésia, nos chamamos só Zimbábue e mudamos a capital de Fort Salisbury para Harare? É isso que vamos fazer. Antes disso, eles eram unidos ao Malawi e Zâmbia em uma federação chamada Nyasalandia e Rodésia do Norte e do Sul. E antes de tudo isso, tem muita coisa acontecendo. Mas primeiro, vamos encontrá-lo no mapa, certo? Antes de mais nada, o Zimbábue é um país sem saída para o mar localizado na região sul da África. Ele tem formato de bule de chá e é cercado por Moçambique, Zâmbia, Botsuana e África do Sul.
Se você der um zoom, verá que o Zimbábue faz fronteira na ponte Kazangula, quase tocando a Namíbia. Considero isso um ponto quádruplo, pois é onde os 4 países se encontram. Mas, tecnicamente, os cartógrafos vão ficar super irritantes e dizer, bem, na verdade, é um triponto duplo, porque a fronteira entre Botsuana e Zâmbia forma uma faixa plana de 150 metros de largura, separando o Zimbábue da Namíbia. Para isso eu digo, calem a boca, nerds. Eu fui lá, documentei, dá para ver os 4 países, ninguém liga para a legalidade, é um ponto quádruplo. O país é dividido em 8 províncias e 2 cidades com status provincial. As cidades são Bulawayo, a segunda maior cidade do país, e Harare, que é a maior cidade e também a capital do país. Harare também possui o maior e mais movimentado aeroporto do país, o Aeroporto Internacional Robert Gabriel Mugabe. O segundo aeroporto mais movimentado é o aeroporto de Victoria Falls, na cidade homônima, devido ao turismo no noroeste do país. Além disso, o país possui uma das linhas ferroviárias de transporte de passageiros e cargas de longa distância mais historicamente desenvolvidas, que o conectam a todos os seus outros países vizinhos. Todas operam sob a Ferrovias Nacionais do Zimbábue e Ferrovias Nacionais do Zimbábue, estatal em funcionamento desde 1893, inicialmente chamada Ferrovias da Rodésia. O país tem uma rede rodoviária extensa que conecta cidades e vilarejos. A maioria das rodovias evita o corredor norte por causa de grandes parques nacionais e do reservatório de Cariba, passando geralmente pela região central. O posto fronteiriço de Beit Bridge, no sul, entre eles e a África do Sul, é o ponto rodoviário mais movimentado da África. Por fim, lembre-se que os nomes Mashonaland e Matabeleland são comuns aqui. Essas são regiões tradicionais do país. Mashonaland, onde vive a maioria do povo Shona, e Matabeleland, no oeste, onde vive o povo Indebele. De todo modo, Zimbábue é considerado o rebelde entre as antigas colônias britânicas na África. Fora os Estados Unidos, são a única ex-colônia britânica a recusar oficialmente e declarar independência. Não, cai fora. Diferente das outras colônias, que foram aos poucos, negociando para conquistar a independência. O governo da Frente Rhodesiana, liderado por Ian Smith e formado pela minoria branca, declarou isso. Mesmo assim, o Reino Unido considerou um ato de rebelião. Não estou surpresa. Vamos ser honestos, nos anos 1960 metade da África conquistava independência. Então viram isso desse jeito. Tudo bem, a gente não gosta do que vocês estão fazendo, mas controlar vocês à força é tão caro e ineficiente, e coisa do século XIX. Então eu só vou ter que implorar por sanções da Organização das Nações Unidas contra vocês, e espero que vocês se arrependam das suas ações e se destruam sozinhos. De qualquer forma, eu vou juntar os pedaços quando vocês estiverem prontos para voltar rastejando para a Commonwealth. Foi aí que começou a guerra de Bush contra o governo da Rodésia, que só se acalmou nos anos 1980. Foram reconhecidos como independentes pelo partido ZANU de Mugabe. Curiosidade, Mugabe foi o primeiro primeiro-ministro, não presidente. O primeiro presidente foi Canaan Banana, que tentou criar leis para punir quem zombasse de seu nome. O que só fez com que as pessoas quisessem zombar ainda mais do nome dele. Em 1987, Mugabe tornou-se o segundo presidente e passou a governar como ditador por quase 4 décadas. Agora, nem preciso dizer, há muitos lugares incríveis no Zimbábue que você pode conhecer se decidir vir. Mas uma dica legal, se você vier, talvez queira considerar tirar o visto casar. Com esse visto, você pode entrar e sair do Zimbábue e Zâmbia por 30 dias. Se gosta das Cataratas Vitória, pode ser interessante considerar. Há tantos lugares legais para falar, e aqui temos um dos nossos geógrafos do Zimbábue para explicar. Pode falar. Oi, sou o Rob Zimbabuano Orgulhoso. Oi, pessoal, eu sou a Natália, sou uma orgulhosa zimbabuana. Oi, sou o Sam, orgulhoso zimbabuano. Sou da geografia e vou falar sobre alguns lugares importantes para conhecer. Se um dia vier ao Zimbábue... Primeiro, saiba que o Zimbábue tem muita história. Tivemos vários reinos e dinastias antigas governando nossa terra. Você vê ruínas desses reinos por toda parte. Se busca sítios pré-históricos, as pinturas rupestres de Daramomba podem interessar. Há pinturas em cavernas por toda parte aqui. O Zimbábue possui a maior concentração de arte rupestre da África. O sítio mais famoso e importante do país são as ruínas do Grande Zimbábue, patrimônio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura do povo Shona. Aqui, você vê as muralhas medievais de pedra do Antigo Reino, do século XI ao XV parte da identidade do Zimbábue.
Para o ISP, o segundo maior complexo de pedra, as ruínas de Kami do reino Batua, fica próximo a Bulawayo. Este lugar foi um importante centro de comércio por muito tempo e chegou a ter conexões comerciais até mesmo com a China. Bulawayo é uma cidade interessante. O Clube Buluo, em estilo colonial rhodesiano, está sendo transformado em museu. Outras cidades também têm charme, como Harare, Ojitungiza e Kuiki, com vida noturna e mercados. Se você vier ao Zimbábue, porém, a coisa mais famosa e importante que você deve aproveitar é o nosso lado natural. Você provavelmente já viu a nota de 100 trilhões de dólares que circula bem. A imagem no verso dela, na verdade, é de um lugar real. As rochas equilibradas. Esse é um local real no Zimbábue e um dos mais bonitos do Parque Nacional de Motobo. Aqui, você encontra pedras e rochas erodidas equilibradas umas sobre as outras. Muitas também possuem nomes, como Rocha-Mãe e Filho ou Rochas Barco Voador. Também temos as cavernas Chinói, que não são apenas super bonitas, mas você também pode fazer mergulho em cavernas aqui nas lindas águas azuis. Por fim, não há como falar do Zimbábue sem citar seu ícone natural, as Cataratas Vitória ou Mosietunia, a fumaça que troveja. As Cataratas Vitória formam a maior cortina de água do mundo em largura e altura. Quase sempre, ao visitá-las, é possível ver um arco-íris. E nós compartilhamos as cataratas com nosso vizinho, a Zâmbia. Se você quiser a melhor vista das cataratas, tem que vir para o lado do Zimbábue. Até o som da água impressiona. Onde você pode ver o majestoso rio Zambezi em toda a sua glória. Enfim, esses são apenas alguns dos principais pontos que você pode querer considerar. Se for, aproveite. Obrigada. Obrigado, eu sou o Matavasa. Espero que você aproveite. Obrigado. Obrigado. Cara, essas ruínas Shona, a Casa de Pedras, é isso que Zimbábue significa literalmente. A Casa de Pedras, eu te disse. As pedras são importantes aqui. Falando nisso, vamos abordar o lado natural do Zimbábue no próximo segmento. Então, eu vou falar livremente agora, isso nem faz parte do roteiro, vou falar da minha própria experiência. Quando você vem ao Zimbábue, basicamente você vê tudo aquilo que normalmente associa com a África. Você vê savanas, árvores guarda-chuva e todos os tipos de animais como elefantes e babuínos circulando em áreas habitadas por pessoas. Mas além disso, o Zimbábue também tem uma riqueza de recursos que desempenham um papel importante em quem eles são. E cada tribo e grupo étnico tem sua própria maneira distinta de utilizar o lado natural do Zimbábue. Primeiro, vamos ao gráfico animado e explicar a formação física do Zimbábue. A maior parte do país está em um planalto. Faz parte da bacia do rio Zambezi, localizada entre os rios Zambezi ao norte e Limpopo ao sul. Não dá para falar do Zimbábue sem citar o rio Zambezi, que é o maior rio compartilhado do país e faz quase toda a fronteira norte com a Zâmbia. Embora, só para constar, o rio mais longo que fica totalmente dentro do Zimbábue é o rio Save, no sul. Esse rio também é o local das mundialmente famosas Cataratas Vitória, que também são compartilhadas com a Zâmbia. Considerando o comprimento e altura, ela é a maior cachoeira e a maior cortina de água do mundo. As cataratas são divididas com a Zâmbia, mas a melhor vista está no Zimbábue. Contudo, a maior parte das quedas fica na Zâmbia. Na piscina do diabo, você pode pular e parecer que vai cair, mas está seguro. O rio Zambezi abriga o reservatório de Kariba, maior artificial do mundo, criado com a barragem de Kariba que gera energia para eles e para a Zâmbia. O Zimbábue quase não possui grandes corpos d'água naturais internos, só reservatórios artificiais. Os maiores são Maniame, em Harare, e Lago Mutirikwi, em Masvingo, criados por barragens. Fora isso, grande parte do país depende de sistemas de aquíferos subterrâneos, dos quais muitas comunidades dependem para cavar poços e obter fontes de água potável. Fora isso, tirando tudo isso, grande parte do restante do país é composta por savana plana e semiárida, com colinas suaves ocasionais até você chegar ao leste. Você encontra o escarpamento do Zambezi, a cadeia de Umukwi e a do Zimbábue no leste, perto da fronteira com Moçambique. Aqui fica o ponto mais alto do país, o Monte Yangani com quase 2.600 metros, nossa última animação de geografia física. Como pode ver, muita coisa acontece no Zimbábue. Reservatório, rios, rochas, montanhas e recursos, influenciando seu comportamento econômico. E quem melhor para cobrir esse segmento do que você sabe quem? Você sabe quem? Senhor Noah.
Ah, Meus colegas de geografia, é louco como o tempo voa. Aqui estamos nós, finalmente. Zimbábue. Na verdade, espera aí, agora sim. B-A-R-B-S. Você se importaria de segurar esse martelo pra mim? Ah, poxa, eu não sei. Olha só, acho que você é digno. Bom, vamos lá. Então, o que você precisa saber é que na superfície, o Zimbábue tem muito potencial de recursos. Para começar, eles são uma potência mineral com mais de 60 minerais comercializáveis, principalmente na categoria dos metais do grupo da platina, ou metais do grupo da platina. Isso inclui coisas como cromo, ouro, lítio e diamantes. Hoje, eles têm o segundo maior depósito de platina em minérios de cromo de alta qualidade do mundo. Se você está procurando pedras preciosas, porém, em todo lugar que olhar, vai ver malaquita verde e pedras sandawana ou zeltz nas lojas e mercados de rua. Agora, é claro, isso não quer dizer que o Zimbábue não tenha tido suas complicações no passado. Em 2018, durante a crise econômica, o ministro das Finanças, Tendai Biti, informou ao parlamento que o Zimbábue tinha o menor saldo bancário já registrado. Com só $217 após pagar servidores, isso impressiona. Os desafios continuam, como a seca recente do El Niño. Mudanças fiscais foram implementadas, como explicaremos no episódio. De qualquer forma, o Zimbábue mostra abertura para novas ideias. Eles sempre tiveram um espírito construtivo. Em 1961, foram o segundo país africano com estação de televisão própria, a Z Televisão. Uma coisa que eles sempre mostraram com orgulho em seu canal de televisão foi a bela paisagem e a vida selvagem do país. E com isso, vamos para... Qual é o nome dele? De novo? E aí, pessoal, estou muito animado para fazer o segmento dos animais no episódio final. Zimbábue. O que é isso? Não pode ser. Talvez só mais uma vez. É Gary Halloween para um último episódio. Chegamos ao destino final. Agora vou mostrar o Zimbábue. Para os animais. Primeiro de tudo, o Zimbábue não é apenas lar de uma grande variedade de espécies hoje, mas também de animais antigos. O embirassauro, dinossauro africano mais antigo, foi achado no Zimbábue. Poucos países africanos oferecem uma experiência de vida selvagem tão autêntica quanto o Zimbábue. Eles sabem que os animais são tão valiosos quanto seus recursos minerais, pois os safaris rendem quase $500 bilhão por ano. Eles têm 11 parques nacionais e, após Botsuana, a segunda maior população de elefantes africanos, cerca de 100 mil muitos no maior parque, Ruande. Aqui está a mãe da Barbie vendo um elefante, pensando que era foto, não vídeo. Já falamos da vida selvagem sul-africana, então você conhece os 5 grandes. O Zimbábue possui 4 das 5 espécies dos grandes animais. Os únicos rinocerontes do país estão em cativeiro para proteção e reprodução, visando repovoar a espécie antes de devolvê-los à natureza. O Zimbábue orgulha-se das populações dos pequenos 5, tímidos 5 e feios 5. Essa é minha namorada do colégio. Os pequenos 5: rinoceronte, besouro, elefante, musaranho, búfalo, tecelão, leopardo, tartaruga e formiga-leão. Os tímidos 5: suricato, porco-espinho, aardvark, raposa orelhas de morcego e lobo estranho. E finalmente meu machado, os 5 feios, o javali, o abutre, o gnu, a hiena e as patas. Mãe. O que você vê em mim? Ah, você é lindo. Você é lindo. Bem, na verdade, o quinto feioso é o marabu, que tem uma coisa muito engraçada chamada papo gular embaixo do bico, usada para armazenar peixes. Caçar é como ter um pequeno reservatório de comida no corpo para comer quando quiser. Em 1975, o Zimbábue aprovou a Lei de Parques e Vida Selvagem proibindo caça e captura salvo permissões especiais do governo. A maior parte dessas permissões serve para reprodução em cativeiro, pesquisa, controle populacional ou proteção de propriedades rurais. A vida selvagem pode afetar as pessoas, especialmente quando há excesso de uma espécie prejudicando o ecossistema. Às vezes, o governo do Zimbábue autoriza a caça de milhões de impalas que destroem as plantas. Então, se um GNU estiver pastando nas suas plantações, você tem todo o direito de vingar Mufasa, atire nesses GNUs bem na cara deles. Você tem precedente legal por causa do Mufasa. Sobre o sotaque americano, foi uma jornada maluca. Agradeço por nesses anos termos ensinado geografia e animais do mundo a vocês. Foi divertido aprender e crescer juntos.
O sotaque do Gary Harlow foi insano. Acho que fiz isso pela primeira vez no episódio do Catar e foi muito divertido de fazer. Sei que alguns odiaram, li os comentários, sei que não gostaram do sotaque e reconheço que não está bom. Mas muita gente gostou. Muita gente gostou e achou divertido. É uma homenagem ao único e incomparável Steve Irwin, eterno rei dos animais. Só mais uma vez por tudo que ele fez. Aqui é Gary Harlow se despedindo. Valeu. Obrigado, Caleb ou Gary Harlow. Agora seguimos para o último segmento, a comida do Zimbábue. Estavam esperando você dizer isso. Noah, agora você chama comida assim? A culinária do Zimbábue segue o padrão do sul e leste da África, com pratos comuns a outros países da região. Os alimentos básicos mais comuns são enshima ou sansa, geralmente de milho, mas também de sorgo, milheto ou mandioca. Perguntamos aos geógrafos do Zimbábue qual a refeição mais popular, e muitos citaram sadza com hyperitse e gongo, ou costela de boi com ensopado de folhas verdes. Acompanham quiabo cozido, manteiga de amendoim, arroz e matemba, sardinhas de lago secas. Nos mercados, especialmente nas áreas mais rurais, você pode encontrar mais frutas nativas sendo vendidas como mutamba ou laranja de macaco, watou ou fruta de chiclete africana e gene ou ameixa azeda. Zimbabuanos consomem muitos insetos e é comum encontrar vermes wapane nas delicatessens dos supermercados. Ricos em proteína, são um lanche popular. Aqui está a Barbie compartilhando um vídeo com seus inscritos no Zimbábue. Quem mais quer experimentar os vermes Mopane? Temos? Sim, são vermes Mopane. Não dá para fugir do destino. Pronto, Tyler, diga o que achou. Vai, você consegue, todos já fizeram. Quer mais? Agora Julian também quer. Você não pode visitar o Zimbábue sem experimentar o gote, o tradicional churrasco. Restaurantes ou pessoas com licença do governo podem caçar espécies não ameaçadas para controle populacional. Provar carnes de caça africanas, como springbok, impala, antílope, kudu, búfalo e gnu, seria uma experiência incrível. Por fim, em todo lugar você verá mahalu, bebida tradicional de milho, leite e açúcar. Bares no Zimbábue sempre tem Zambezi, Mazuper, Jebuku e Mazawai Orange Crush. Todo zimbabuano cresceu com isso. Eles gostam tanto que certa vez a empresa anunciou mudança na receita por regulamentações sobre ingredientes possivelmente prejudiciais. Quando ouviram isso, o povo se rebelou e ameaçou boicotar a empresa. Se fizessem isso até hoje, continuam com a receita original, o processo, os ingredientes e tudo mais. Até surgiu um ditado que algumas pessoas inventaram. Se morrermos, será com Zoe. Colegas de geografia, foi ótimo e incrível participar do programa todos esses anos. Obrigado por estarem conosco nessa aventura, e que aventura foi essa? Espero que depois de todo esse tempo, vocês finalmente tenham conseguido aprender algumas coisas. Seja desde o início, no meio ou agora, assistindo pela primeira vez, obrigado de coração. Isso não é o fim, nos veremos novamente. Até logo. Eu fui digno. Até a próxima. Fique ligado e fique preparado. O povo zimbabuano é provavelmente o aspecto mais importante do Zimbábue. Uma pessoa do Zimbábue é alguém que pode falar muitas línguas, que pode dizer olá, Sabona Magadi, no meu idioma, Mabuyane, que é uma língua calanga. Crescer no Zimbábue é algo que não trocaria por nada. Eu diria resiliente. Como zimbabuano, vi como enfrentamos nossa cota de desafios políticos e econômicos, mas apesar de tudo, sempre conseguimos manter a cabeça erguida e preservar nossa cordialidade e bondade. Não importa o que esteja acontecendo, sempre somos o tipo de pessoas que recebem uns aos outros de braços abertos e com um sorriso. Zimbábue. Somos um povo cultural, fazemos cerimônias tradicionais. Ainda fazemos isso para nos identificarmos como povo, mas como tementes a Deus, Ele resolverá nossas coisas. Amigáveis, acessíveis, acolhedores. Pessoas com tanto Cultura. Por isso somos tão batalhadoras, trabalhamos duro e nos esforçamos sempre. E a gente corre atrás. E a gente rala. Quando eu digo zimbabuense, há orgulho nisso, então a diversidade entre as pessoas está lá. Tenho orgulho de dizer sou zimbabuense. Ser zimbabuense é ser do melhor país do mundo. O que une todos os zimbabuanos, acho que é a forma como fomos criados. Mesmo que sejamos Shona no bilhar, ou Nambia nós, ainda somos um só povo zimbabuense e uma só nação. E através desse laço familiar e do laço cristão, isso nos ajuda muito a, você sabe, sermos unidos. O que é um zimbabuense? Disseram-me que existe a palavra kupatana, que significa união e é uma virtude comum entre os zimbabuanos.
Agora, como vamos explicar em breve, sim, existem dois principais grupos étnicos, mas ainda assim, o Zimbábue é uma nação bastante diversa, com muitos grupos etnolinguísticos diferentes que se unem. Ao longo da história, vários grupos chegaram, lutaram e se estabeleceram em diferentes áreas. No pós-colonial, tudo ficou mais complicado. Hoje, apesar do que ocorreu, todos aqui se unem como zimbabuanos. Vamos descrever no gráfico demográfico. O país tem cerca de 165 milhões de pessoas, sendo 99% de origem africana. Ouvi porcentagens diferentes durante minha pesquisa e conversas com os locais, mas pelo que eu percebi, parece que o maior grupo étnico que domina o país é o Shona, com algo em torno de mais de 70% da população, enquanto o segundo maior grupo, o Ndebele, representa cerca de, digamos, 18% ou algo assim. Depois disso, cerca de 10% do país é formado por outros grupos africanos, tribos, clãs e etnias. Os 2% restantes são, em maioria, descendentes de britânicos brancos e alguns asiáticos, principalmente indianos. Agora é quando costumo falar sobre moeda, tomadas e direção. Lá, dirigem pela esquerda, pois é uma ex-colônia britânica. Já moeda e tomada são mais complicados. Em 2009, após a crise financeira, 8 moedas oficiais estavam em uso, como listado aqui. Hoje tentam relançar o ZiG, moeda do Zimbábue lastreada em ouro, e nas lojas o preço oficial será em ZiG. Eles tentam impulsionar a nova moeda, mas é complicado. No entanto, hoje você ainda pode usar dólares, euros, rands sul-africanos e pula de Botsuana, e de forma não oficial, o dólar é o mais popular. Quanto às tomadas, muitos lugares usam o padrão britânico tipo G, porém já vi muitos lugares usando a tomada universal. Está ficando um pouco quente, mas ainda preciso continuar filmando. Depois de falar sobre dinheiro, você deve se perguntar, como isso aconteceu? Por que existiam 8 moedas oficiais ao mesmo tempo? Resumindo, em 2008, o Zimbábue atingiu a maior taxa de inflação do mundo depois da Hungria. Agora, quando as pessoas pensam no Zimbábue, a imagem que às vezes vem à cabeça delas é a nota de 100 trilhões de dólares, a maior denominação de qualquer cédula em todo o mundo. A moeda anterior, o dólar do Zimbábue, foi desvalorizada 3 vezes e abandonada em 2009. Pessoas precisavam de muitas notas até para comprar um doce, forçando os zimbabuanos a acharem formas de lidar com as finanças. Eles até têm uma palavra para isso, Kunguabanguava, que expressa a cultura da correria dos zimbabuanos. Esqueci de mencionar os idiomas. Hoje, o Zimbábue superou a África do Sul com 16 idiomas oficiais. E então, o inglês como língua franca para aqueles que não falam nenhum desses idiomas, mas no geral são 16 ao todo. E é aqui que chegamos ao polêmico ato de reforma agrária. Isso é algo sobre o qual os zimbabuanos ficam um pouco desconfortáveis em falar, eles ficam meio incomodados com isso, mas precisam abordar esse assunto. Em algum momento, você talvez já tenha ouvido algo sobre isso nas notícias. Foi quando tentaram devolver as terras aos zimbabuanos nativos, retirando dos colonizadores brancos, minoria. No papel parecia uma boa ideia, mas a forma como foi implementada acabou não dando muito certo, digamos que isso virou manchete. Após o Acordo de Lancaster de 1979 veio a independência. Deveria ser um acordo entre vendedor e comprador dispostos, mas as terras não estavam sendo vendidas rápido. O governo ficou impaciente e começou a tomar as terras à força. E então as coisas aconteceram. E essa é a parte da história que fica realmente complicada, porque realmente depende de quem você pergunta. No Zimbábue, entre zimbabuanos nativos, brancos, funcionários do governo e do interior, foi algo muito complicado que aconteceu. Resumindo, os zimbabuanos brancos fugiram do país, sentindo que não podiam mais ficar. Já os zimbabuanos inicialmente viam isso como algo positivo. Eles estavam recuperando as terras, mas acabou que o governo meio que só destinou as terras para funcionários do governo e suas famílias, mostrando um alto grau de nepotismo. Quando viram isso acontecendo, eles começaram a se sentir de uma forma diferente do que pensavam que sentiriam originalmente. Isso resultou na ZIDERA, Lei de Recuperação Democrática e Econômica do Zimbábue, em 2001, e depois em sanções do Ocidente em 2008 e 2009, o que basicamente afetou a economia deles e tornou as coisas muito mais complicadas. Isso também significou que eles não podiam mais receber fundos do Fundo Monetário Internacional.
Apesar das grandes reservas de diamantes e outros recursos, a demanda caiu e a oferta cresceu. O resultado disso você já pode imaginar. Desde então, os zimbabuanos seguem resilientes, apesar das dificuldades dos últimos 10 ou 20 anos. Eles sabem se virar e se divertir, independentemente das circunstâncias. Nada é mais divertido que esportes. Agora, seguimos para a arte com os esportes. E aí, pessoal, sou eu, Art, estou de volta. Ei, Art, o que você anda fazendo? Ah, nada demais. Senhor Ernesto. Senhor Novo México. Parabéns. Parabéns, senhor Novo México. Ah, sim, aquilo aconteceu. É, isso mesmo, é. Nada demais. Ah, oi, Mikau, e aí? Alguém cresceu. Lembra de quando era bebê e estava no programa? O tempo voa, né? Vamos fazer isso pela última vez. É agridoce, mas vamos lá. Para entender como Zimbábue joga, é preciso considerar seu passado como colônia britânica. Esportes britânicos como cricket, rugby e futebol são populares aqui. O cricket, inclusive, é um dos poucos esportes em que eles se classificaram. A seleção deles, os Chevrons, é famosa na Copa do Mundo. Todos conhecem esses jogadores. Se você conhecer um Tatenda, há 90% de chance dele ser do Zimbábue, pois lá jogam muito Nintendo. Nintendo, a versão feminina da Nintendo. A seleção nacional de rugby deles, chamada Sables, participou de 2 Copas do Mundo de rugby. Muitos zimbabuanos lembram que sua seleção masculina, os Guerreiros, participou 5 vezes da Copa Africana e ganhou 6 vezes a Costa Cup. E quando esses 2 times jogam, eles ficam malucos. Os zimbabuanos também se orgulham de terem sido o primeiro país da África Austral a sediar os Jogos Pan-Africanos em 1995. Até hoje, o Zimbábue soma 8 medalhas olímpicas, mas há um detalhe. Christy Coventry conquistou 7 das 8 medalhas olímpicas na natação feminina, sendo a atleta mais premiada da África. Após suas vitórias, Robert Mugabe a chamou de filha do Zimbábue, garota de ouro, deu-lhe prêmios em dinheiro e a nomeou ministra da Juventude, Esportes, Artes e Recreação. Também é importante lembrar Elliot Majaji, atleta de atletismo que perdeu o braço após um acidente elétrico. Após se recuperar, tornou-se o primeiro medalhista de ouro paralímpico do Zimbábue. Essa foi a parte esportiva sobre o país. Eu só queria agradecer a todos que têm acompanhado o Geography Now. Isso virou parte importante da minha vida. Paulo e os outros co-apresentadores são grandes amigos, todos muito próximos. Foi uma jornada divertida. Ainda vamos fazer outras coisas, mas este é o fim deste capítulo. Então, vamos para o próximo. Da última vez, posso fazer as garras do Wolverine? Beleza. Tudo bem. Beleza, lá vamos nós. Obrigado, Art. Sim, os zimbabuanos mantêm o lado recreativo, divertido e competitivo, além de grande diversidade etnolinguística. E é muito legal destacar cada um deles, mas você sabe, não sou eu quem vai fazer isso. Nossa mulher favorita do grupo, a Hannah aleatória, vai assumir daqui. Vai lá, Hannah, com as coisas culturais. Hannah, pela última vez. Oi, pessoal, sou a Hannah aleatória e vim trazer o segmento de cultura. Não acredito que esse é o último episódio. Li essa frase no teleprompter e me emocionei. Fazemos isso há tantos anos. Quantos anos foram? 7 anos ou algo assim? Faz cerca de 7 anos. Estou casada há 6 anos e meio e comecei isso pouco antes do casamento. Ou antes de você se casar, Ian? Comecei a filmar antes de me casar com Ian. Eu só precisava de uma garota que soubesse ler o teleprompter e você era perfeita. Foi literalmente isso. Eu apareci lá, não fazia ideia do que estava fazendo. E aqui estamos nós, 7 anos depois, de qualquer forma. Como mencionado, o Zimbábue possui vários grupos étnicos, a maioria originada da grande migração Bantu. Por ora, vamos resumir os 2 maiores grupos, Shona e Nibelé, que somam 90% do país. O povo Shona é um grupo tão influente que quase todo mundo aprende sua língua, e ela se tornou uma parte quase onipresente da identidade nacional deles. Os povos Shona fundaram o Reino do Zimbábue, origem do nome do país, construído sobre o Grande Zimbábue e seus castelos. Depois surgiram reinos como Torwa, Mutapa e, por fim, o Império Rosevi, que governou até o século XIX.
O povo Shona é especialmente conhecido pelo valor dado à escultura em pedra, principalmente em esteatito e depois serpentina. Essas pedras começam cinza e, ao serem polidas, ficam pretas. Esculturas usam partes polidas e não polidas para evidenciar a dualidade da pedra. O emblema nacional do Zimbábue vem do pássaro de pedra-sabão de Grande Zimbábue. Já o povo Indabele se divide em grupos do norte e do sul. Eles são primos dos Zulus na África do Sul, que migraram para o norte indo para o oeste do Zimbábue e norte da África do Sul. Eles compartilham muitos traços culturais semelhantes aos Zulus e têm uma língua bastante mutuamente inteligível com eles. Os artesanatos em Ndebele são marcados pelo uso intenso de miçangas coloridas, que são usadas em anéis grossos para cobrir praticamente todas as partes do corpo durante as cerimônias. Membros, pescoço, cabeça e tornozelo. No interior, fora das cidades, você pode encontrar os Indalus, casas de barro com teto de palha ainda habitadas por alguns. Tradicionalmente, elas têm o costume de pintar as laterais dessas casas com padrões elaborados e coloridos, cuja criação fica sob responsabilidade das mulheres. Algumas aldeias em Ndabele possuem um prédio para a sengoma, curandeira tradicional que usa ervas e rituais para tratar doenças. Além disso, o país abriga diversos povos e costumes únicos, como o povo Vadoma, conhecido como povo avestruz. Muitos desse povo têm ectrodactilia, condição que causa dedos fendidos nas mãos e pés. Além disso, traços culturais conhecidos por todos os zimbabuanos incluem o conceito de matupo, também chamado de totem. Não se trata dos totens das Américas, e sim de um conceito para identificar tribos e clãs nativos simbolizados por animais locais. Então, por exemplo, quando os zimbabuanos se encontram, eles podem perguntar qual é o seu matupo, e uma resposta pode ser algo como: eu sou do matupo do javali ou do matupo da girafa. E eles saberão exatamente de onde essa pessoa vem e qual é sua linhagem e história. Hannah, qual seria o seu matupo? Eu não sei, eu gosto de pandas vermelhos, eles são bem ferozes. Você já viu esses residentes? Eles são ferozes e são a coisa mais fofa que já existiu então panda vermelho. Isso foi feito para organizar os clãs e impedir casamentos entre parentes próximos. Quem pertence ao mesmo matupo não pode se casar. Isso também protege o meio ambiente, pois geralmente é tabu comer ou matar o animal que simboliza seu matupo. Novembro é considerado sagrado no Zimbábue, pois se acredita que os espíritos ancestrais descansam nesse mês. Então, todos os casamentos, cerimônias, eventos memoriais ou até mesmo a caça normalmente não são realizados, já que os espíritos geralmente são invocados para esses eventos. No Zimbábue, você verá muitos bomas, áreas de reunião com fogueira central, geralmente usadas para refeições. Reuniões e apresentações geralmente com muita música. E com isso, felizmente, você só precisa ouvir Keith mais uma vez. Vamos passar para Keith para o segmento de música. Antes disso, quero dizer que foi uma honra e privilégio fazer parte do Geography Now e falar sobre a cultura de vários países. Aprendi muito e conheci pessoas incríveis de várias culturas. Então eu tenho que agradecer ao Paulo. Fico muito feliz que você tenha feito parte do canal nesse tempo e viu ela crescer. Sei que casei e tive uma filha. Você ficou grávida no programa? Eu fiquei grávida no programa. Louco. Paulo ainda me ama. E em uma viagem para Santa Lúcia, porque ele me deu a viagem. E então, literalmente, na semana seguinte a Covid chegou e aí tivemos um bebê. Ainda te devo uma viagem para Santa Lúcia. Não viu o último de Hannah? Você ainda não viu o último de nós? Obrigado, Hannah, por tudo. Obrigada, Paul, te amo. E agora pra Keith. Keith. E temos Kate de volta. Oi, Kate voltou. Como está meu cabelo? Só que parece uma merda mesmo. Beleza, pessoal. É o último episódio e adivinha quem voltou? Sou eu. Keith, o único, o inigualável, o Keith eterno pra sempre, o maior Keith que já existiu. Você pode até comprar essa camisa em geographynow.com. Compra essa camisa mesmo assim. Vamos ao episódio do Zimbábue, pessoal. Vamos falar de música. Acabei de receber uma mensagem durante a gravação e estraguei tudo. Não estou falando com você. Se você perguntar no Zimbábue qual é o instrumento mais icônico, a maioria provavelmente dirá imbira. Conhecido como piano de polegar, é um instrumento tocado com os polegares nas teclas de metal, produzindo um som metálico interessante. Eu acho eles muito irados, sinceramente. Se por acaso você mora no Zimbábue e quiser me mandar um, por favor, me mande um. Dizem que esse instrumento foi criado aqui e está presente em quase todos os eventos ou cerimônias do Zimbábue de alguma forma.
Você também verá e ouvirá instrumentos como os tambores ngoma, chocalhos roxo e a marimba de madeira. Esses 4 formam a base das apresentações tradicionais. Toquei marimba na percussão da banda marcial no ensino médio, foi legal. Sou músico de marimba de nível mundial? Com certeza não. Além disso, a música quase sempre vem com canto e dança. Cada grupo tem estilo e melodia próprios, mas todos compartilham um sistema vocal harmônico complexo, com muita improvisação. Frequentemente, os cantores interagem entre si com a plateia e outros no palco e cantam geralmente uma frase de 4 compassos. A participação é incentivada e até esperada em algumas dessas apresentações. Se você estiver sentindo vontade, participe, essa é a regra. Quero dizer, poxa, quem é que não vai a um show de rock? E aí, quando o cantor diz, beleza, plateia, cantem essa parte, uou... Vivam isso! Viu Paulo cantando as palavras. Já a música do Zimbábue evoluiu no último século incorporando influências. Um exemplo é Sangura, que significa coelho, e é um dos gêneros mais populares surgidos nos anos 1950. Depois, nos anos 80, Efraim Joe e sua banda impulsionaram novamente. É um estilo que mistura instrumentos tradicionais com rock, rumba e pop, unindo influências ocidentais e africanas. As músicas geralmente têm pelo menos 10 minutos, se curte shows longos, aproveite. Bandas de rock progressivo fazem shows longos, então aproveite. Vivemos em um mundo onde tudo é gratificação instantânea ou como os boomers chamam, cérebro de TikTok. Outro gênero que surgiu no Zimbábue é o Embubai. Quem não gosta de peitos sabe do que falo? Criado por trabalhadores das minas que cantavam nas cavernas para passar o tempo, aproveitando os ecos, para criar um efeito de delay que soava muito maneiro e então eles cantavam junto com o delay. Mas não podemos esquecer do Zim Dancehall, gênero muito popular e influenciado pelo dancehall jamaicano. Aliás, falando em Jamaica, Bob Marley se apresentou na independência do país e compôs a música Zimbábue gratuitamente. Impressionante! Outros gêneros que surgiram no Zimbábue incluem jihad, chimichurri, tuco e zimpop. Aqui estão alguns dos principais artistas do Zimbábue. Você definitivamente deveria procurar se tiver tempo. Mostrar lista de pessoas. Um inscrito disse, no fundo, todos amam Winky D. Se você o criticar, será destruído no Zimbábue ou pisoteado por elefantes. E vocês queriam que a gente dissesse isso. Alec Machizo inventou a dança chamada Barrel Dale. Todo zimbabuano conhece essa dança. E é importante contar para o mundo, é louco o quanto o Zimbábue criou ao longo desses anos, não é? De qualquer forma, é isso da minha parte, sabe? Agradeço ao Paulo por me receber no programa. De 2016 até agora, 2024, 8 anos de geografia. Agora, para mim, são 10 anos no total. Tem sido uma longa jornada. Vimos e fizemos algumas coisas. Quero mandar um salve para inscritos que conheci no programa. Como vão, André e Dragono? Vocês foram ótimos. Meus camaradas dos Balcãs, amigos do norte da Europa e do Oriente Médio, vocês sabem quem são. Obrigado a cada um de vocês, todas as pessoas deste planeta que assistiram, eu sendo um completo idiota na frente das câmeras. E espero ter colocado um sorriso no seu rosto e feito você rir. Talvez um dia eu tenha meu país, que é Etiópia. Não é inimigo, mas é o fim. Mas nunca é meu fim, porque sou Keith e imortal. Eu transcendo o tempo e sou o melhor com a internet. Só deixo de existir se desligarem todos os servidores ou houver um holocausto nuclear. Eu amo todos vocês, muito obrigado. Uau, não usem drogas, fiquem na escola. Uhul! Espero ver vocês no próximo. Obrigado, Keith. É ótimo tê-lo de volta. Agora vamos para nosso último segmento, a Zona da Amizade. O Zimbábue manteve laços diplomáticos ao longo dos anos, tanto com vizinhos do sul da África quanto internacionalmente. Após declarar independência e assinar o Acordo de Lancaster, eles passaram a focar nos países do movimento dos não alinhados durante a Guerra Fria. Na Guerra do Matabele, a China apoiou o ZANU de Robert Mugabe e a Rússia o ZAPU de Joshua Nkomo. Eventualmente, o ZANU assumiu o controle e, desde então, a China se tornou o maior investidor estrangeiro no Zimbábue.
Chefes de Estado se visitaram e firmaram acordos comerciais variados, de agricultura a equipamentos militares. Para a Europa, Mugabe sempre foi crítico à França, especialmente após comentar o envolvimento deles em assuntos africanos, como a Guerra Civil de Djibouti. Em 2003, ele e a esposa foram convidados pelo presidente Jacques Chirac numa tentativa controversa de diplomacia. Apesar do apreço de Mugabe, outras nações europeias ficaram irritadas com a França por dar legitimidade a alguém considerado controverso. Além disso, África do Sul, Reino Unido e Austrália têm as maiores comunidades de zimbabuanos na diáspora. A maioria migrou em períodos de conflito. Curiosamente, Mugabe se dizia anglófilo. Ele usava ternos da Savile Row, era fã e promovia o cricket em seu país, além de ser amigo da ex-primeira-ministra Margaret Thatcher. Ele chegou ao ponto de apoiá-los na Guerra das Ilhas Malvinas e evitar conversas com a União Soviética, preferindo aceitar conselheiros militares britânicos e permitir a instalação de bases militares britânicas. No fim dos anos 90 e início dos 2000, registros de direitos humanos foram questionados, e Mugabe acusou os britânicos de sabotagem. No entanto, após o golpe de Estado de 2017, que removeu Mugabe à força, as relações melhoraram bastante e dignitários voltaram a fazer visitas diplomáticas. Caso contrário, se formos falar sobre os melhores amigos deles, realmente depende de quem você perguntar. Por exemplo, Zimbábue e Moçambique compartilham o mesmo grupo étnico Shona, e grande parte do setor comercial deles depende da linha de trem que vai até o porto de Beira. África do Sul e Botsuana compartilham várias tribos e grupos étnicos. A África do Sul costuma atuar como mediadora do Zimbábue em conflitos. Botsuana enfrentou críticas cruzadas nos anos de Mugabe, como quando tiveram que lidar com um grande influxo de refugiados do Zimbábue e expressaram publicamente a ilegitimidade do sistema político deles. Ou quando construíram a ponte de Kazangula, desviando das águas do Zimbábue e cortando a cooperação do país. No entanto, novamente, após a remoção de Mugabe, as relações melhoraram e agora Botsuana é geralmente amigável com o Zimbábue. Por fim, eles concordam que Zâmbia é provavelmente o amigo menos dramático e mais tranquilo para conviver. Esses dois países compartilharam muita história, como as duas Rodésias, e têm grupos étnicos em comum, como os Tonga. A Zâmbia atuou como mediadora em conflitos do Zimbábue e firmou vários acordos de cooperação. Zambianos e zimbabuanos cruzam e trabalham facilmente entre si, sendo comum casamentos e famílias mistas. Por outro lado, eles se amam. Em resumo, o Zimbábue realmente personifica seu nome, Grande Zimbábue. A Casa das Pedras, o antigo reino medieval que dominou, comercializou e cresceu até se tornar o que é hoje. Eu só quero agradecer imensamente ao Zimbábue, ao país por me receber e me permitir visitar, e a todas as pessoas muito gentis que puderam me ajudar e me acolher para fazer este vídeo. Este país foi grandioso e fico feliz que minha mãe e 18 assinantes elite vivenciaram isso comigo. Esta foi uma viagem inesquecível e fico feliz por ter feito este vídeo para vocês. Assim, concluímos nossa última lição sobre países. Agradeço muito a todos que estiveram comigo nesses 10 anos. Isso é a conquista mais incrível. E amo vocês. A aula terminou.
Ah, você achou que eu tinha terminado? Não, eu não terminei. Veja, quando você se forma em algo, né, o que você faz? Você sai para ver o mundo, você vive, você mostra, você compartilha. Prontos para o próximo capítulo de Geografia agora?